Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com o mesmo material que nós trabalhamos ontem, que é esse aqui, Caderno 1 de Língua Portuguesa, só que hoje as páginas serão 68 e 69, tá certo? Então vamos lá. Para vocês fazerem a atividade da página 68, vocês precisarão retomar a leitura de dois textos. O primeiro texto está na página 60, que é esse aqui, ó, o texto que fala da floresta amazônica, que vocês já conhecem. O segundo texto está na página 64, que é esse texto, O Lobo e o Cão, que vocês também já conhecem. Se vocês não lerem esses dois textos, vocês não poderão fazer a atividade. Por isso que eu já coloquei aqui e marquei o número das duas páginas para facilitar para vocês, ok? Eu não vou ler para não tomar tempo no vídeo, mas aí vocês façam a leitura dos dois textos antes de iniciar a atividade. Então, na página 68, nós vamos para a atividade 30, que é uma revisão desses dois textos que eu falei. Então, vamos lá. Vamos refazer duas leituras bem importantes. Primeiro, o texto Floresta Amazônica, depois, O Lobo e o Cão. Capriche na fluência, né? Então, número 3. Complete as informações sobre os textos O Lobo e o Cão e a Floresta Amazônica. Então, letra A. Desses dois textos, O Lobo e o Cão e Floresta Amazônica, qual deles é um texto informativo? Aí você escreve aqui o nome do texto. Qual é uma fábula? Aí você escreve aqui o nome do texto, que é uma fábula. Qual dos dois textos é um texto informativo? E qual deles é o texto narrativo, o que conta a história, tá certo? Então, nessas 4 linhas aqui, vocês vão escrever os nomes O Lobo e o Cão ou a Floresta Amazônica. Vocês que terão que saber após a leitura dos dois textos, tá certo? Número 4. Qual o texto que você achou mais difícil de entender? Depois que você fez a leitura dos dois, qual foi dos dois que vocês acharam mais difícil de entender? Foi o Lobo e o Cão ou a Floresta Amazônica? Aí vocês escrevam aqui o nome do texto. Isso é uma resposta pessoal, tá certo? Na página 68 ainda, temos aqui um quadro comparativo entre os dois textos. Se vocês não fizerem a leitura dos textos, não poderão preencher aqui essas colunas, tá certo? Então, vamos lá. Temos aqui o texto O Lobo e o Cão e aqui a Floresta Amazônica. Então, tudo que está nessa coluna vai ser sobre o texto O Lobo e o Cão. Tudo que está nessa outra coluna é sobre o texto Floresta Amazônica, tá certo? Então, O Lobo e o Cão, qual é o gênero textual? É uma fábula, é um texto informativo, é um conto? Aí você escreve aqui o nome. A mesma coisa com a Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica é qual gênero textual? É informativo? É uma notícia? É uma fábula? É um conto? Aí você escreve o nome aqui. Para que serve esse texto O Lobo e o Cão? E para que serve o texto Floresta Amazônica? Sobre o que fala esse texto e sobre o que fala esse outro texto? Qual é a tipologia? É narrativo? É informativo? É descritivo? Aí você escreve aqui. Tem personagens ou especialistas? O que tiver personagens, vocês escrevam o nome personagem. O que tiver especialista, vocês escrevam o nome especialista. Qual é a fonte? De onde o texto foi retirado? Olha lá no finalzinho de cada texto tem a fonte. Aí você coloca, olha lá a fonte de cada um e escreva aqui se é de internet, se é de livro. É real ou fictício? Qual desses dois textos aqui realmente aconteceu, é verdadeiro e qual é fictício, né? Ficção. Aí vocês escrevam aí o nome. Depois que vocês preencherem, depois que vocês fizerem a leitura dos dois textos, vocês vão me dizer aqui se os dois textos apresentam algum tipo de semelhança, se eles são parecidos em alguma coisa. Se você acha que sim, coloca sim e por quê. Se você acha que não, coloca não e por quê, tá certo? Na página seguinte, que é a 69, essa questão aqui é moleza, ó. Quem sabe pinta. São as perguntinhas bem legais, umas adivinhas, né? Letra A. Nasce do cajueiro, o suco é uma beleza. Coladinho vem a castanha e viva a natureza. Então, tá falando de quê aqui? Da jaca, do cacau, do caju ou do jerimum? Aí você vai pintar a resposta correta. Letra B. É uma casa verdinha com paredes branquinhas. Para matar sua sede tem deliciosa aguinha. Então, a gente está falando de qual fruta aqui? C. Casinha branca sem porta e sem tranca.
A gente está falando de quê? Aí você vai pintar a resposta correta, certo? Ainda na página 69, vocês vão transformar as frases declarativas afirmativas, que são essas três aqui, em negativas ou vice-versa. O que é uma frase declarativa afirmativa? É aquela frase que você afirma alguma coisa e que no final dela vai ter sempre o pontinho final, vai ter uma reticência, tá certo? Então, eu tenho comida na hora certa. Essa frase é uma frase declarativa afirmativa. Então, você vai escrever essa frase, você vai transformar essa frase em declarativa negativa. Para transformá-la em declarativa negativa, a gente vai precisar da palavra não. Então, eu tenho comida na hora certa, para ficar negativa, vai ficar como não, eu não tenho comida na hora certa. Aí transforma a frase afirmativa em negativa. Letra B, eu sou bem tratado. Aqui também está afirmando, então eu quero que você negue essa frase. Então vai ficar, eu não sou bem tratado. Letra C, vamos esquecer, disse ele. Para ficar negativa vai ficar, não vamos esquecer, disse ele, tá certo? Começando sempre com letra maiúscula e terminando com o sinal de pontuação. Na número 9, você que vai inventar a frase, iniciando sempre com letra maiúscula. Você vai inventar uma frase declarativa afirmativa, você vai afirmar. Aqui você vai negar alguma coisa utilizando o ponto final. Na interrogativa, né, você vai fazer uma pergunta, colocar um ponto de interrogação. E na exclamativa, você vai colocar o ponto de exclamação. Lembrando que todas as frases iniciam com letra maiúscula, não pode esquecer disso, tá certo? Na página 69 ainda, número 10, na frase eu tenho comida na hora certa, qual ideia a expressão destacada indica? Na hora certa, dá ideia de lugar, de tempo ou de modo? E aqui no número 11 você vai escrever mais duas expressões que indiquem ideia de tempo. Então, várias expressões indicam ideia de tempo. Ontem, mais cedo, mais tarde, amanhã, né? Então, isso tudo indica ideia de tempo. Então, vocês escolham duas aí e escrevam uma aqui em cada linha. E na última questão, vocês vão elaborar frases com as expressões que você escreveu na questão anterior. Então, se você escreveu aqui amanhã, então aqui na frase tem que ter a palavra amanhã. Se aqui você escreveu mais cedo ou mais tarde, então aqui na frase tem que ter essa expressão que você escreveu aqui, tá certo? Então, caprichem, a atividade não tá difícil, tá fácil, né? Então, caprichem aí. Espero que tenham gostado, né? Beijos da Pro Elisângela e até a próxima, se Deus quiser.